Jó capítulo 1, versículo 21 diz assim: O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Conta-se em uma antiga lenda que havia um homem religioso, muito afeito à sua família, vivia feliz com sua esposa e seus 2 filhos queridos, até que certa vez precisou empreender uma longa viagem, ausentando-se do seu lar por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos seus 2 filhos amados. A mãe sentiu o coração dilacerado pela dor, porém, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé, pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente. Como dar a resposta triste? Como dar esta notícia para o seu esposo? Temia que ele não suportasse por tamanha comoção. Resolveu então orar, pedindo a Deus iluminação neste sentido. Rogou a Deus, pediu auxílio para que resolvesse essa difícil situação e, em alguns dias depois, em um final de tarde, quando o marido retornou ao lar, o abraçou demoradamente, quando ele lhe pergunta sobre os filhos. Ela então pede que ele não se preocupe, que tome um banho e logo depois eles conversariam sobre os moços. Passam-se alguns minutos, estavam agora ambos sentados à mesa e logo ele perguntou para ela novamente sobre os filhos. A esposa, um tanto embaraçada, respondeu ao marido: Antes de falarmos sobre nossos filhos, gostaria que você me ajudasse a resolver um seguinte problema, uma seguinte questão que considero grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: O que aconteceu? Notei que você está abatida. Fale. Vamos resolver isso juntos com a ajuda de Deus. A esposa então prosseguiu: Um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais havia visto algo tão belo. E o problema é esse: ele veio buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me apeguei a elas. O que você me diz? Não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades? Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Podem até ser, mas não lhe pertencem. Terá de devolvê-las, afirmou o esposo. Mas eu não consigo aceitar a ideia de ficar sem elas. Então o marido respondeu com firmeza: Ninguém perde o que não possui. Ficar com elas seria roubar quem de fato é o dono destas joias. Vamos devolvê-las. E eu a ajudarei. Faremos isto juntos, hoje mesmo. Pois bem, meu querido, a sua vontade será feita. O tesouro será devolvido. Na verdade, aliás, ele já foi devolvido. As joias preciosas eram nossos 2 filhos. Deus os confiou à nossa guarda, mas durante a sua viagem, Deus veio buscá-los. Eles se foram. O pai então compreendeu aquela mensagem. Ali abraçou a esposa e juntos derramaram pesadas lágrimas. Em seguida, olhando um para o outro, recitaram juntos o texto de Jó, capítulo 1, versículo 21. O Senhor os deu, o Senhor os tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Reagir dessa forma, reagir dessa maneira, quando essa espécie de sofrimento atinge o nosso coração, só é possível em decorrência da atuação plena do Espírito Santo. Nós precisamos, inclusive, saber lidar com as perdas, lidar com o luto. Essas perdas, o luto, deve nos acompanhar até o final da nossa existência. Há quem tenha perdido o emprego, há quem tenha perdido bens materiais, há quem tenha perdido a saúde. Existe ainda os que perderam diversas pessoas, queridos. Quando exercitamos o pensamento de que tudo o que nos cerca vem das mãos de Deus, compreendemos, no entanto, que o Senhor nos ampara e nos oferece o seu ombro amigo em todas essas circunstâncias. É um alento para a nossa alma termos a certeza de que, inclusive, virá o dia em que as perdas não mais castigarão o nosso coração. Lembro para você o que está em Apocalipse 21, versículo 4, diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Viver o presente com Deus nos garante uma solidez emocional, baseada na doce esperança
de um dia vivermos sem a amarga companhia desses sofrimentos que hoje nos cercam. Que Deus renove a nossa fé, renove a nossa esperança e conforte o nosso coração. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, uma alegria, um privilégio ter feito companhia para você em mais esta manhã, aqui no Bom Dia Novo Tempo. A gente se encontra a partir das 8, amanhã, sexta-feira, aqui nas ondas do rádio. Que Deus te abençoe, fique na paz e em seguidinha tem Semana Especial Anjos da Esperança. Até lá!